Olá, estamos ao vivo! Hey, Beatrizes, daqui a poucos minutos vamos começar a leitura do texto Plantas 3, do Cadu Caetano. É o nosso quinto encontro ao vivo, lendo textos desse cara genial, que traz para a gente questões incríveis, sempre debatidas após a leitura dramatizada. Hey, Tati, hey, Pablo, bem-vindo a todos. Vou chamar a Tati para subir aqui comigo. Quem sabe ela me explicar ao vivo como é que a gente faz para conseguir colocar uma coisa chamada comentário fixado. Acho que eu fiz isso. Acho que eu estou entrando ao vivo com a Tati. Vou tentar fazer aqui o comentário fixado. Ainda não sei como, talvez esses 3 pontinhos. Érica, baby, gata. Ei, Tati. Hello! E aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tentando aprender a apertar nos botões aqui sem nada cair. Vou chamar a Érica. Estou achando que aqui vai ser... eu não consigo achar onde eu fixo um comentário. Ei, gata! Olá! Oi, será que fica? Será que fica? Será Ficou? que... Tá ficando. Como será, gente, que eu faço para fixar um comentário? Vou adicionar um comentário, talvez se eu apertar nele, rola o comentário. Então, o comentário é plantas 3. Podem falar, eu vou ficar calada aqui escrevendo. Quatro. Quatro. Não, é 3. Plantas quatro. Virou É, e 4? hoje é quatro, amor. Quatro. Não, é É plantas 3, 3. é o roteiro. Primeiro não era plantas. Eu vou O meu colocar tá como 3. plantas quatro. O meu ficou salvo como plantas quatro. Mas aí a gente tem que mudar os outros números lá. Tá vendo, galera? Isso que acontece. Ih, gente, o batom vermelho é um perigo. Desculpa. Uhum. Plantas 3, um perigo, batom vermelho. Plantas 3 do Cadu Caetano. Leitura dramatizada. E nós, as Beatrizes. Yeah. Não. Sejam bem-vindos. Não consigo ler sem. Agora botei, tem que botar. Então, hoje e a gente mudou, por acaso, João, desse o Cadu texto tá falando aí, parte 3. Isso de aí. três. Eu só vi como quatro. Eu sou adiantada. Deixa ela. Ditadinha, ditadinha. Eu não tô de quatro, mas o meu texto está de quatro. Gostosa. Então, a gente, uma feliz coincidência, os personagens possuem os nossos nomes. E para que isso não seja passível de confusão ou não, mudamos a ordem natural das coisas. Hoje, no nosso estudo de tela, leremos outros personagens. Com os mesmos nomes das atrizes, por coincidência, por uma feliz coincidência, homenagem do autor. Queria dizer que eu consegui fixar o comentário. Eu me sinto uma pessoa que conseguiu fixar o comentário. Agora eu sou Boa! capaz de tirar o batom do meu dente. Obrigada, obrigada. Eu sou capaz. É muito difícil, galera. Você acha que é fácil? Bravo! Então eu estava tão Então, concentrada que eu não ouvi. Quer dizer que cada uma vai fazer um personagem diferente agora, Érica? Sim? é isso. Hoje eu não sou a Érica. A Érica vai estar lendo a Tati, a Carmen vai estar lendo a Érica e a Tati vai estar lendo a Carmen. Se for, dão para entender, mais ou menos isso. Não, mas assim, é porque a gente está no terceiro encontro de plantas e no primeiro momento a personagem Tati, que por acaso hoje sou que vos falo, está saindo de uma está iniciando um processo separatório, se é que assim posso falar. E isso tudo, como eu já disse, é um processo, né? E vamos ver no que vai dar, vamos esperar mais, o que a gente faz. Acho que é bom lembrar como as amigas estão sempre aí para apoiar a Tati. E Exatamente. a Érica e a Carmen estão nessa de sororidade. E é tão curioso fazer a Érica hoje, porque cada personagem tem naturalmente uma personalidade diferente. E é muito legal como atriz transitar por essas personalidades. Então, o tema é a gente está tendo uma separação aí em vista a partir de uma relação tóxica que está descomplicando-se cada vez mais a partir do autoconhecimento da Tati, dessa personagem que a Érica faz hoje.
Foi emocionante a nossa leitura ontem. Queria já dar vontade para vocês ficarem mais animados. Olha, não aumente expectativas, ou não, né? Tan, 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 tan. Esse negócio de fazer leitura ao vivo é incrível, porque o texto chega essa semana, a gente tem ele tão vivo, né? Então é uma mistura de teatro e ao mesmo tempo de audiovisual, é tudo ao mesmo tempo. Eu fico com a barriguinha nervosa antes de começar, para mim é estar no palco, adoro falar merda antes de começar. Mas merda é bom, adubo é vida. Tem ouvido isso por aí? Tem ouvido isso. Eu vou adotar isso para a vida agora. Na Não que semana justifique passada, as minhas merdas. né? Justifica no sentido de estar alimentando essa vida aí, essa vida que está. Na semana passada a gente fez então a leitura do segundo texto, na semana anterior foi o primeiro Plantas, e na semana anterior, ou seja, no segundo encontro, a gente fez a leitura de um texto em que essas amigas já estavam conversando em videochamada. Porque o Cadu, ele escreveu esse texto, os primeiros textos em 2019, e esses textos foram sendo organizados para esse movimento aqui que a gente está existindo em esquema de pandemia. O primeiro texto, a gente chegou a fazer um vídeo e ele está lá no nosso feed, se chama Circunferência Plana ou Uma Peça Francesa. Uma peça francesa. Então, são 5 encontros e tá todo mundo aí? O que vocês acham? A gente já pode começar? Podemos? Vamos para a coxia com o nosso dedão? Ah, tem gente que tem coisas mais sofisticadas. Ah, eu também quero uma coisa sofisticada. Bem sofisticado. Apesar de você, a mulher pode ser. E aí, você já está aí há muito tempo? Ai, não. Eu cheguei a uns 2 ou 3 goles. E a Tati, hein? Cadê? Não sei, já faz um tempo que ela não aparece online. Menina, como o tempo está arrastado nesses últimos dias, hein? Não é? Nem fala. Nossa, tá difícil. E eu que durmo pouco, e para quem tudo começa a durar uma eternidade, uma aula, uma página, um filme, uma refeição, um episódio de série. Tá difícil. Eu tenho tido, não a mesma sensação exatamente, mas a impressão de que no futuro, não muito distante, eu não vou me lembrar de nada desse período. Dos livros, dos filmes, de nada. E isso me dá mais angústia. É muito estranha essa sensação. Eu tenho essa vibe também. Ai, que bom que vocês estão aqui, meus amores. Eu não estou nada bem. Se vocês soubessem o que foram esses últimos 40 minutos... O que aconteceu? Você estava chorando, não estava? Você quer chorar mais com a gente? Você pode contar com os nossos ombros virtuais. São reais quando existe dor, amiga. Tati, a gente está aqui. Ah, eu tô sentindo falta de viver a cidade, de sofrer pelas ruas, de chorar debaixo de chuva. Hoje o Marco Túlio fez uma chamada de vídeo. Uma chamada de vídeo que disparou uma porrada de ideias e sensações pela minha cabeça. Aquela notificação me atravessou, sabe? Aliás, ela tá atravessada até agora. Ficamos os últimos dias sem sequer trocarmos mensagem de WhatsApp. E do nada ele me chama de vídeo. Mas e aí? Foi isso que te deixou nesse estado ou ele falou alguma coisa, sei lá, que tenha te magoado? Ah, sendo o narco quem é, eu não duvido, né? Ups, desculpa, não é a hora. Não, ele perguntou como é que eu estava. Mostrou o vaso, a plantinha, a mãe, o cachorro da mãe, o filtro de barro que ele tanto quis ter, mas nunca se dignou a comprar. Ai, conversa vai, conversa vem, sempre naquele climão, anunciando algo que eu sentia que não seria bacana, sabe? Ai,
já tínhamos nos despedidos. Quando ele, de supetão, pra me fuder, pergunta na lata: Você me quer de volta ou não? E você? E você? O que você respondeu? Nossa, eu vou até pegar alguma coisinha para beber. Eu desliguei. A minha reação foi desligar o telefone e chorar. Ficar com ódio Dele? de mim. Ah. Eu fiquei com ódio de mim, exatamente por ter reagido desse jeito. Por não ter reagido, por não ter sido firme, por não ter tido coragem suficiente, para ser sincera, por ter desperdiçado uma oportunidade de se pudiar dele. Isso eu fiquei puta. Tá tudo certo, Tati. Olha só quanta coisa você sentiu na última hora. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. E felicidade. Felicidade é coisa para postar. Existe farta, fácil e absurdamente questionável nas redes sociais. Aqui. Ainda mais a gente isolada do restante do mundo. Nossa, aqui na vida real. Ou no que a gente possa chamar de real, né? Aqui dói. Mas só dói em quem vive. Porque quem vive, sente. E quem sente pode reformular. Olha que maravilha. Ai, não vou nem dizer o que eu teria feito, porque vocês já sabem e eu não quero. A mãe dele aparecia no fundo. Porra, que cara escroto, Tati. A mãe dele, sabe? Aquele fantasma ali no fundo me deixava tão humilhada. Eu encolhia um pouco mais e cada vez que eu me dava conta da presença dela ali. Ia me desconcertando, sabe? Olha, resumindo, o príncipe que sempre tem a rainha má por trás das suas ações, mais uma vez joga nas suas mãos a responsabilidade efetiva pelo rompimento ou não de vocês. Acho graça no padrão que se repete pra cima da gente? Pra cima de Moá, não. Tá. Essa é realmente a tática que eles mais usam. Mas e você, Tati? E se não tivesse a mãe dele ali, ou sei lá, se a questão não tivesse sido disparada tão aqui na roupa, o que você ia ter decidido? Não vou nem falar absolutamente nada, ó. Eu não sei. Não suponho que dê para ser assim, ou que tudo que a gente tenha vivido junto dê para decidir, ainda mais numa chamada de vídeo. Ainda mais com uma assombração no fundo. Não dá mesmo. Nisso, eu total concordo contigo, Tati. Eu também. Mas você mandou alguma mensagem? Não. Então manda. Agora. Mandar o quê? Mandar o quê? Manda pra puta que o pariu, Tati! Pô! Tá, vai, Tati, manda uma mensagem. Diz que faltou energia, sei lá, fala mais umas mentirinhas que caibam nesse orçamento aí, mas diz que você tá exausta, que você amanhã responde, que você sentiu um alívio por ele finalmente ter decidido que parece ser o melhor pra vocês. Pronto. Mas o que ele decidiu? Carmen, foi que ele decidiu, hein? Não, pra mim ele só decidiu que quem decide é a Tati. Ele é um covarde de bosta, é isso que ele é. Aí ele vai perguntar o que foi afinal que ele decidiu. Compreendem? Aí a Tati vai dar uma virada nele. E no que parecia estar super certo, de querer estar ali com a mãe dele, ela vai dizer que ele devia ter feito já isso há muito tempo, porque os dois estão com um aspecto incrível, os dois estão muito bem juntos. Muito boa, Carmen! E já fala logo que conheceu alguém. Não. Como assim, Érica? Eu não sei se é pra tanto, Érica. No aplicativo, né, Tati? Não se encontraram e tal, mas já estão conversando, tomando um vinhozinho online, fazendo planos. Me fala, como diz a Bianca, que fez questão de procurar um profissional de saúde que já vai estar vacinado mesmo e que não vê a hora de poderem se encontrar. Ai, meu Deus, Érica, será? Será?
Olha, você só tem que mandar um áudio, mas com uma voz ótima. Eu acho que você tem que dar um chá de sumiço para ele. Mas só manda daqui a uns 3 ou 4 dias. Isso. Aí, Érica. Ué, não é Será? isso? É isso aí. Do veneno é que você faz um antídoto. É. E é meio que uma situação que requer que a gente haja de acordo com a mente de um boy lixo. Não é esse o raciocínio? Bingo! O que você acha, Tati? Se eu disser que eu não sei, eu tô naquela que uma parte de mim quer absurdamente que ele desapareça para sempre e outra parte quer que ele volte. Você sente falta dos tiros? Ou você sente falta dele debochando da sua relação com as suas filhas? Aí se empata a questão, que era porque era exatamente nesse ponto que eu ia chegar. A opção da volta ao começo, aí eu começo na volta eu começo a ticar os prós e os contras, sabe? E aí os contras pesam muito mais. O que me faz desconfiar de que eu realmente nem o ame mais. E talvez só esteja presa ao medo de ficar sozinha. Amor, com ele, você já tá sozinha. É isso, Tati. A Carmen tá certa. Palavras suas, inclusive. Com ele, realmente, você já estava sozinha. É. No máximo com os tiros demarcando o território, né? Coisa que, aliás, qualquer gato ou cachorro faz. Só que em silêncio. Uhum. Aí, Tati, um boy lixo não vale um gatinho. Nenhum cãozinho. Então, 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 Que aflição, Tati. Então, o que Fala é? logo, caralho. eu acho que eu vou dar esse tempo que a Erika sugeriu, sabe? Elaborar a minha defesa, estimular a insegurança dele e dar o meu veredito que compreende que ele cumpra a pena detido com a mamãe. Vazinho, plantinha, cachorrinho e bem longe de mim. Eu acho que é isso. E eu farei eu mesma as malas com as coisas dele. Pronto. Isso! Então não vai me abrir um vinhozinho nesse período, porque é o gatilho perfeito pro disparo de merda. Também, se fizer merda, a gente vai te amar igual. Merda é bom, é adubo. Merda aduba a vida. Ai, meninas, obrigada, viu? Eu nem sei o que seria de mim sem vocês. Ainda mais agora. Eu, eu só quero de verdade conseguir ser suficientemente madura para atravessar esse momento. É uma questão minha. Eu comigo mesma. Eu não tenho a menor condição física, muito menos emocional para embate. E nem desejo isso, de verdade. É isso, não é? É isso. É isso. E também eu prometo que sem vinho. Bom, pelo menos até que eu mande o áudio definitivo. Tá vendo como é que você já tá mais forte? Sentiu o que você acabou de fazer com o áudio? Com áudio? Áudio definitivo. Dá uma nova conotação pro áudio, tirando do lugar corriqueiro dos utensílios práticos da vida pandêmica. Máscara sim, vinho não. Um lema para nossa semana. E ditadura nunca mais. Tortura! Nunca mais. Tortura, Tortura! Nunca mais. mais. Tortura, Tortura! nunca mais. mais. Tortura, Tortura, nunca mais. Nunca mais. E aí? Foi aberta a cortina. A gente vai falar agora com vocês, público. Queremos saber como é que bateu essa relação aí, Para quem Érica. chegou, entrou depois e não entendeu, a Érica explicou no começo, a Érica atriz. A gente trocou e hoje cada uma fez uma personagem diferente. Então,
porque pessoas entrando assim no meio, de repente não estavam entendendo. O que mais, E meninas? hoje eu fui Érica, a Tati fez a Carmen. Oi, Carmen, tudo bem? E a Érica fez a Tati. A gente conversou um pouco antes sobre a questão do processo, sobre como foi assim, encantador fazer outros personagens. A gente já estava se acostumando com as roupas de cada uma dessas personagens, porque a gente faz personagens com os nossos nomes, uma homenagem incrível do nosso autor, mas nós não somos os personagens, que fique bem claro. E tem sido muito gostoso desconstruir aquilo que a gente tinha construído para dialogar nesse encaixe por uma outra perspectiva, né? Essa pegada de ver a cena do outro olhar. Uma coisa que a Tati levantou hoje para a gente no processo é justamente sobre o processo de separação. Acho que a gente pode convidar o Cadu para ele conversar com a gente aqui também. E se, Cadu, você puder participar aqui com a gente, vai ser um prazer. Eu vou te convidar aqui, vamos ver se eu consigo, que a tecnologia é tosca. Não estou sabendo como faz isso. Mas o que a gente estava falando aqui, acho que agora eu vou conseguir. Ih, entrou um gatinho, que fofo. É essa história do processo de separação. Ei, Cadu, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, amor. Estamos aqui tá bem... estamos ouvindo, mas não te vendo. Eu, pelo menos, não estou vendo travado. Tá loading aqui. Será que a gente consegue te ouvir? Ah, agora veio. Agora sim. Veio, foi. A internet está muito ruim aqui. Tanto 4G quanto... A voz está ótima. Ah, então tá valendo. A gente está no terceiro momento, então, de plantas. Esse processo de separação da personagem Tati está cada vez mais assim, se mostrando em tudo que ele é. Ele é um processo. A gente tem duas amigas que apoiam essa separação. E uma coisa que a Tati, a atriz, trouxe para a gente hoje durante o ensaio foi essa reflexão de que como essas duas amigas já estão em outra página e como a personagem Tati ainda está nesse lugar de... Ela tem suas lembranças, ela tem a sua... Você quer falar um pouquinho sobre esse processo para a gente, autor? Então, eu acho que o processo da escrita, ele parte muito das experiências do próprio, né? Eu me exponho. Não tem como eu escapar de mim, por mais que eu esteja pautado, sobretudo no meu lugar de escuta, né? E eu sempre tive muito... por mais que eu não desse nome, eu sempre fui feminista no sentido de estar sempre rodeado de mulheres. Qualquer ambiente, uma festa, quando divide mulheres de um lado, homens do outro, eu vou ficar com as mulheres porque hoje em dia a gente já tem meios de identificar isso e classificar, dar um nome, né? Mas eu acho o macho cis convencional, o padrão, insuportável. Eles me matam de tédio. Pode ser o pai, o tio, mas juntou aquele grupinho, eu acho um tédio, eu não acesso. Então eu misturo muito o que eu tenho da minha vivência com esse lugar de escuta, que eu acho que o próprio processo, o fato de eu escrever tem muito a ver com isso, né? Eu sou aquele que eu estou prestando atenção em tudo, eu pego uma frase aqui, um jeito, sabe? Eu vou somando isso tudo. E aí esse lugar eu crio a partir de sensações que eu já experimentei, mas ao mesmo tempo na ambição de dar vida a uma personagem que também não seja alguma de vocês exatamente, né? É óbvio que quando eu pego o nome Carmen e Tatiana e Érica, eu vou colocando coisas de cada uma nesses nomes para facilitar o processo de escrita, que é num volume mais ligeiro, né? Eu não tenho tanto tempo para lapidar isso. E é engraçado porque não é também
Esse último trecho, por exemplo, eu sentei no computador no domingo. Sabe, no sábado eu fiquei pensando, pode ter isso, pode ter aquilo, não sei o quê. No domingo eu comecei a escrever, escrevi muito pouco e apaguei. Porque eu falei, não é esse o caminho. Então tem toda essa... É interessante ouvir o seu processo de criação, assim, a musa é o prazo, né? Tem uma hora, assim, que é o prazo que marca, né, o que vai ficar. E às vezes é uma frase que você se conecta com ela e é isso. Porque às vezes eu crio uma ação que não vai desenvolver legal, sabe? Não vai para um caminho que seja interessante para a gente. Teve uma coisa no teu texto que a gente percebeu e que você conversou com a gente sobre esse desdobramento de uma sensibilidade cultural que representa essa masculinidade tóxica que você estava criticando aí e que ela se desdobra, então, numa realidade de um estado bélico. Então, esse personagem, o Marco Túlio, que é um personagem que meio que caracteriza esse homem cis, reacionário, ele tem uma relação com a violência que é estetizá-la. Ele se diverte ouvindo tiros em casa. E aí a gente sabe que essa banalização da violência via discurso público torna o país um desgoverno, torna uma situação de desgoverno aí. Então, esse paralelo do personagem, do micro virando macro política, a gente ouve, acho que saiu a Tati, ela caiu aqui, eu vou chamá-la. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse desdobramento do cidadão Marco Túlio e o governo que representa ele. É um governo, então, que vai achar ok ouvir tiros o tempo todo. Enquanto eu estou te ouvindo, eu vou chamar a Tati, tá? Tá. Não, é isso, sabe? A gente fica até sem saber o que é produto do que, né? Esse governo é produto da soma de Marcos Túlios, ou Marcos Túlios são a soma de o que eu acho até essa opção mais viável, né? Porque a gente tem esse funcionamento das coisas que, sabe, até antes de ontem eu era super racista, entende? Porque a gente tem a questão do racismo, a gente tem esse negrômetro, né, aqui no Brasil. Então eu sou o negro que passa... Eu não passo certos perrengues, né, de entrar num lugar... Essa questão não passou por mim, porque tem essa avaliação de, olha, é menos, aí vê... Sabe, por mais que tenha a questão, minha mãe é tipo Carmen. Então sempre tinha aquele olhar, o racismo se manifestava aí, mas que eu também não percebia, sabe, eu criança e tal, nem me... Mas falava, nossa, não pode ser seu filho. Essa questão da escolha da identidade mais ou menos aqui, né? Porque quando a gente é como eu e você, porque, por exemplo, eu loira, eu pareço mais branca, mas eu com cabelo mais preto, eu pareço mais indígena e bronzeada, porque eu sou índia, então eu sou uma mistura, nós somos uma mistura. Então é muito louco porque no Brasil, como nós somos uma mistura, algumas pessoas podem escolher a sua identidade. Então, aqui, né, não é curioso isso? É muito. Em alguns países isso é mais rasgado, né? Se você tem uma gota de sangue, não sei o quê, você já é marcado e tal. Mas eu te interrompi e você estava falando justamente dessa desconstrução. Então, primeiro a gente estava falando sobre esse cidadão bélico que vai tornar o Estado bélico, e aí você vê como o racismo também estrutura isso. Porque eu acho que tem muito a ver, a personagem Tatiana fala do medo de ficar sozinha e que talvez a grande dificuldade da separação seja essa coisa de se acostumar, né? A gente se acostuma e requer alguma coragem, a gente fala, não, vou zerar essa conta e vou começar, né? A gente tem que caber nos prazos, nos vencimentos e tal. E aí, pegando para o bélico, é essa questão, né? Como uma cidade como Rio de Janeiro se acostumou com esse apartheid, que é um apartheid de fato, né? São Conrado, Rocinha, né? Sabe, essas divisões. Então, é tudo muito escancarado, mas a gente vai deixando de ver, né? Aí vai subterfúgio, que aí é aquela coisa que a gente já falou aqui do punk de boutique, do
engajado de boutique e tal, fica essa coisa que, eu sou super do asfalto, mas eu vou na festa lá no Vidigal, né? É uma coisa meio Sul, né? única. Exato. Vida Cristina. Sabe? E aí não é nem uma questão, antes de ser uma crítica, é uma autocrítica. Sabe? Esse reconhecimento, né? A gente só pode mudar se a gente entender que... Exatamente, para a gente ir se questionando, né? Porque eu acho que a partir do questionamento que a gente faz a respeito da gente, né? Aí eu acho que volta para a questão do processo criativo mesmo. Né? Eu lembro que me era muito mais difícil quando eu vivia me escondendo, sabe? Tipo, ninguém não pode ficar tão claro que eu sou viado porque pode pegar mal, não sei, sabe? Nossa, então que são difícil. Questões que você vai, eu acho que é tirar a máscara mesmo. Eu acho que por isso que a gente que vai tentando tirar essas máscaras, a gente não tem tanto problema em acatar a orientação da OMS de use máscara, mantém, sabe? É isso. Meninas, vocês querem falar? Não sei se eu respondi, mas... Quero só pedir desculpas por ter caído, porque entrou uma ligação, daí eu fiquei sem ouvir vocês. Aí eu vi que estava tudo errado, então eu tive que sair para poder voltar. Não estava mais ouvindo o que vocês estavam falando. Desculpa. Eu acho que qualquer processo de separação, né, seja ou por morte natural ou por, né, um rompimento brusco, né? É um processo, porque você ali, tanto energeticamente você está ali, quanto a memória, né, é a sua última referência de relacionamento. Até você, inconscientemente, você acaba fazendo comparações, né? Vai conhecer alguém novo e já fala assim, nossa, a boca é diferente, aquela boca que eu não suportava é diferente. É inevitável você cair nesse lugar comum de fazer comparações. E não é uma vontade sua. Você não, pelo contrário, eu acho que as pessoas, né, acabam até procurando pessoas bem diferentes, para falar, porra, aquela ali não deu certo, né? Então vou procurar um tipo diferente, né? Faça outro curso, que tenha outro tipo de cabeça. E você acaba fazendo uma comparação, né? Isso eu acho muito, muito doido, porque nem sempre é conscientemente. Você de repente vê ali o jeito que a pessoa vai pegar no copo, você fala, nossa, fulano não fazia isso. Mas, que te passa, né? Que te rouba o momento ali. E esse apoio das amigas é fundamental, né? A Tati, então, trouxe pra gente essa ideia de que essa personagem, a personagem Tati, ainda está nesse lugar do processo, e eu acho que foi aí que você caiu, Tatiana de verdade, Tatiana Maciel, você caiu da ligação. E o Cadu está aqui falando pra gente sobre esse lugar do processo de término, a Érica complementando aqui, mas eu queria lembrar, então, desse lugar da sororidade, dessas amigas que vêm para apoiar, para dizer, já terminou sim, elas estão nessa afirmação que a personagem Tati não está, e foi isso que a Tatiana, como atriz, falou pra gente mais cedo. E como é importante, ao mesmo tempo que você diz, olha, tá óbvio que não existe mais uma situação aí, você também acolher. E eu acho que essas duas personagens, a Carmen e a Érica, elas conseguem fazer esse exercício da sororidade, que é não concordo, mas te dou colo. Exatamente. Que é um desafio na hora que eu estou escrevendo, porque é muito fácil a gente ir para o caminho da que esculacha, né? Não quero mais ouvir. De novo, não quero nem ouvir, exatamente. Então, porque é um outro lugar que a gente está aprendendo, né? Agora. Cadu, a gente percebeu também que existe uma relação com a maternidade muito interessante da personagem da Tatiana, porque ela apesar dela estar nesse lugar ainda de uma mulher que quer ter o apoio do cara, assim, no sentido de... Eu acho que qualquer pessoa desconstruída sempre vai querer, mas ela ainda aceita coisas que uma pessoa desconstruída não aceitaria. Mas essa personagem é enfática em dizer, não quero ser mãe. E ao mesmo tempo a gente tem uma mãe que aparece ali como uma mãe
malvada, né? Uma mãe, assim, sem noção que a mãe Não é nem que ela matou. seja malvada, na verdade. É. Quando eu coloco essa mãe, a Tatiana se referindo a essa mãe como um fantasma ao fundo, é porque é o tipo, a abordagem dele, tanto que quando a gente conclui o texto com tortura nunca mais, a gente pega um gancho político, porque eu acho que nada dá para ser em vão, mas a referência, mais que ao regime militar, é a tortura que ele, nos moldes do machismo, ele acaba, às vezes até inconsciente, né? Mas ele reproduz isso efetivamente. Quando ele pergunta, e aí, você decide o quê? Sabe, não é assim. É um casal, sabe? Então, é um método de tortura. E aí, quando ela se queixa da mãe, eu não sei, eu acho até que não há problemas entre nora e sogra nesse caso. O que acontece ali é que ele faz uma invasão a ela, enquanto ser humano, e tem aquela mulher ali para testemunhar a queda, sabe? Porque ela está... Eu acho Né? que essa imagem que nos passou que ela estava num lugar assim de não apoiar, não ter uma amizade com essa nora. Exatamente. Essa imagem. Porque já estava sendo online. Mas mesmo assim, deveria ser só os dois. Só os dois, ele se trancasse, é uma situação né? dos dois. Já não mas estava sem dúvidas, a responsabilidade é dele, não é da mãe, né? Tem uma pessoa ali atrás. A mãe pode circular pela casa. Mas entende que para ela se expor ali, se ela quisesse chorar, talvez ela tivesse conseguido chorar se está só ela e ele. Sem ela. Alguma confidência que ainda coubesse seria entre os dois. Mas está ali aquela presença, que é um instrumento de tortura nessa situação. Né? Aquela mãe deixa de ser a mãe, deixa de ser a sogra, ela é um instrumento de tortura. Né? Parte do combo. Uhum. Assim como os tios eram, né? E quem está fazendo essa estratégia é ele. Eu só quero salientar, a Andréia Profeta, ela falou que sororidade é importante, sem dúvida. Mas até no debate e no ensaio, eu falei com as meninas que nem sempre esse apoio é feminino, não que não exista. Mas eu me recordo de vários amigos, homens ou gays, estarem do meu lado de tipo, reage, né? Sai fora. Tipo, homens héteros e homo também te apoiaram. E bi também, porque todo mundo pode apoiar. O lance é esse, todo mundo pode ser amigo. Agora, essa relação que a gente constrói entre mulheres, que derruba uma estrutura que não privilegia o feminino, aí a gente está chamando de sororidade. Então, sempre os homens e todo mundo pode ajudar, mas essa relação que tira a barreira da estrutura machista, a gente está chamando de sororidade, essa amizade que tem essa desconstrução de um jeito de ver a sororidade que são irmãs mesmo, né? Entre mulheres, né? É empatia, é união, aliança entre mulheres. Mas esse sentimento de se colocar assim... existem homens, o Cadu é um exemplo vivo disso, porque olha como é que ele fala do universo feminino, e outras pessoas. Eu acho que todo mundo tem um amigo que tenha sido esse ombro amigo, ou esse ouvido, ou esse aconselhador, que não necessariamente seja uma mulher. Não que isso não seja importante. Pablo é um super... Pablo, Tato, que estão aí presentes, sou gratidão o tempo todo. A Love, que não está aí, que está sendo lembrada, mas são amigos que tiveram presentes durante um processo de separação meu. E eu acho que assim, na dificuldade que a gente se abraça, né? É nessas horas, não só de separação, que você vê quem é seu amigo mesmo, né? Com quem você pode contar, porque quando você está bem, maravilhoso, você fica com aquele círculo vicioso, né? De turminha ali, não sei o que. E quando vocês se separam, aquelas amizades não eram importantes também?
Porque Eu acho que não é cada fácil. processo é um processo, né, também. Não dá nem pra gente estabelecer alguma regra, né, de... não existe receita de bolo, mas é porque Mas eu acho que a gente viveu o que tem para viver, sabe? Esse lado, por exemplo, do sofrer, ou mesmo do aproveitar a paixão, é muito difícil para mim, enquanto capricorniano, é dificílimo, sabe? Eu tenho um senso prático que quase me torna um objeto mesmo de cena. Mas aí eu me Adorei. proponho. não é. Os Mas aí eu me capricornianos são proponho, porque eu tenho ascendente em câncer, que aí eu já estou tirando proveito disso, Chora, sabe? Para chora. fazer um drama. Gente, estamos aqui nos nossos 40 minutos de live. A gente reuniu temas que eu acho que a gente trabalhou aqui. Olha só, a gente falou sobre o processo de separação, a gente falou sobre sororidade, a gente falou sobre essas amigas decidirem antes da personagem Tati, porque elas já estão em outra página, né? A gente falou sobre como a relação da violência virtual pode ser um protótipo para real, nesse personagem Marco Antônio, que tem uma pegada masculinidade tóxica. A gente falou... Marco Túlio, hein? Estou inventando Não, o nome não fala Marco Antônio, senão você me compromete. eu também, pelo meu amor ato de falho Deus. aqui, meu ato falho. Cada um com sua história. E a gente esboçou um pouco esse assunto sobre a maternidade, que merece uma live inteira. Queria só finalizar ouvindo um pouquinho sobre a questão do processo de cada uma como atriz, e a gente já ouviu um pouco do Cadu falando sobre o processo de escrita, mas vale você falar mais um pouquinho pra gente. Então, processo de atriz e processo de autor, e aí eu fecho a live e salvo. Érica, em ordem alfabética. Eu acho acho que quem não viveu na pele vivenciou de uma separação, um relacionamento tóxico de alguém próximo. Quem não teve essa bagagem viveu de alguma forma. E isso, aí eu acho que não só para os autores, como para os atores e atrizes, isso tá dentro de nós. A gente já viu um filme, a gente já teve isso perto. Então, você é uma catarse, né? Você está tirando isso de algum lugar, ou que você viveu, ou que você viu, ou que você participou de alguma forma. Então foi um momento catártico aí para você vivenciar a Tati. A Tatiana. Pode ser, Tati. A assombração da mãe, nossa, A grande questão dessa semana e desse processo que a gente tem experimentado com essa construção dos textos do Cadu e a grande questão da semana foi a troca mesmo, da gente poder vivenciar outros lados dessa mesma cena, né? Então, foi super legal poder criticamente ajudar essa amiga. E o que eu levantei antes, quando a gente estava fazendo, quantas amigas fazem isso pela gente, né? Quantas pessoas falam e como a gente está pronto para ouvir. Porque se as pessoas também não falam, é porque a gente muitas vezes não está pronto para ouvir. E quem conhece a gente sabe, né, desse tempo, desse lugar certo da fala. Então eu acho que o grande exercício, né, dessa nossa empreitada aí da semana foi a troca. A troca eu acho que foi o grande diferencial, assim, foi muito bacana isso. Experimentar de ontem para hoje esse novo olhar. Então a gente funcionou como uma outra câmera, né? Eu também me senti assim, eu era uma outra câmera posicionada na mesma cena. Gostei muito desse exercício e eu estou gostando muito de ter um texto que eu recebo na mesma semana e eu preciso levar ele para o público, que dá um frisson, a gente fazer uma leitura pública, tem uma mistura de teatro, tem uma mistura de audiovisual aqui. O frio da barriga sempre vai rolar. Rola mesmo, Sempre. é engraçado isso. A imprevisibilidade. É muito interessante esse movimento que a gente está vivendo. E, assim, esse processo todo eu acho fundamental para a resistência, né? Porque não estamos satisfeitos com o mundo que vivemos, mas não podemos sair de casa e sair resolvendo para passinho por passinho. existência e resistência.
Isso, É. Eles isso. Com coexistem propósito ao de mesmo tempo. reexistência. Existência Nossa, e reexistência. reexistência. É, Eu verdade, fiquei pensando perfeito. se tinha uma voz diferente para a personagem da Érica e eu não consegui encontrar essa voz. Eu acho que foi muito de um outro, de um dia para o outro. Então elementos assim, um outro corpo. Tudo bem que a gente trabalha, né, da cintura para cima. A gente é quase o William Bonner no sentido de vocês nem sabem como eu estou pelada aqui embaixo. Mas esse processo eu achei curioso, assim, de tentar buscar também uma outra voz. Então agora é com você, Cadu, e aí a gente fecha. É isso, né? O processo, eu acho que eu falei, né, bem sobre o meu processo e, Isso. e que eu senti o frisson de vocês com a troca das personagens, que era uma coisa que eu já estava sonhando e gostei muito, sabe? Dá um sentido mesmo, um novo sentido. Eu acho, né, uma loucurinha que a gente gosta. Nem que Então, de foi repente, é sugerido legal. desde o primeiro, né? Que foi sugerido desde o primeiro, né? É, porque Ó, eu criei só para eu não me perder, né? Como a coisa não tem a tempo, Natália tá entrou mandando agora. personagem para lembrar. E também no processo de escrita, isso é importante. Porque eu colocando os nomes, como eu não tenho muito tempo, e a história acabou se esticando, para eu lembrar exatamente quem namora qual, não sei. Se eu tivesse criado outros nomes além dos de vocês, ia ser mais complicado e talvez o tempo prejudicasse, né? Você ia dizer que a Natália falou alguma coisa? Não, é porque ela entrou e eu citei ela no ensaio, porque ela foi a pessoa, o meu braço direito e esquerdo, que falou me deu na lata assim, olha, se você voltar com ele, eu paro de falar com você. E eu falei. E nem estava na minha cabeça voltar com um traste, mas o traste estava ali infernizando. Não só o traste, como a assombração da mãe. E ela foi dura, falou assim: olha, se você voltar com ele, eu paro de falar com você. Porque eu não aguento mais te ver sofrendo pra esse merda. Você não merece isso. E eu, como amiga, eu tô desgastada de ser seu ombro amigo por um bosta que você, sabe, você merece coisa melhor. Você voltar, eu paro de falar com você, te abandono. Aí eu falei, caralho, tipo, eu falei assim, porra, eu nunca troquei uma amiga por uma rola. Ah, posso falar aqui? Foda-se, não vai ser agora. Censura Ela foi nunca mais. enfática, ela foi enfática. Censura nunca mais, isso aí. Gente, muito obrigada pela presença. A gente volta na sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde. Eu vou tentar salvar aqui As e vai ficar no manas, nosso Andréias, feed. Andréia! Andréia Andréia dos dos Anjos, Anjos, Beijo a quantos todos. anos? minha loura. BH, Rio de Janeiro, Vitória, Santa Cruz. New York. Vou desligar, vou tentar salvar. Obrigada, até sexta-feira que vem. Obrigado a todos aqui.